A inovação não se faz sem visionários e as iniciativas não acontecem sem uma medida justa de ação e reflexão. O David traz à visão empresarial e estratégica um desenho do futuro esse que deve começar já hoje. As empresas procuram, e bem, a construção de novas propostas de valor. Valor para os seus clientes, valor para os seus colaboradores. O David traz-nos essa perspectiva e essa visão. David. Pronto, vamos ver em primeiro lugar se eu consigo superar um objetivo que eu determinei em mim próprio, que é, tendo em conta que temos aqui um conjunto de objetivos partilhados, e o meu objetivo acrescido foi, creio que vou perder depois no tempo, que é fazer aqui 2 ou 3 observações ao conjunto de oradores que teve até aqui, estes meus colegas de painel. São algumas keynotes, mas eu creio que, correndo o risco de desacreditar ou de esvaziar um pouco a minha apresentação, acredito que vão contemplar e vão reforçar a vossa própria apresentação global e o vosso know-how aqui. Eu começo pela doutora Carla Tavares, que disse no início de tudo que estamos a falar da gamification enquanto um processo de transformação das cidades. Um processo que permite a transformação da sociedade portuguesa e que coloca a pessoa no centro das atenções. O Ricardo, 2 vezes, e também teve o benefício já em 2 apresentações, falou que o gamification propõe alterar o nosso dia-a-dia e a forma como nós desenvolvemos as nossas atividades. Trouxe aqui algumas técnicas e áreas a melhorar, as ambições propriamente individuais, e falou no ser humano, no centro do negócio, com o engajamento brasileiro e comprometimento português. O Jorge, a seguir, veio dizer que a pessoa está no centro de tudo, que é a pessoa que está no centro do jogo, que está no centro da realidade. O Paulo, para além de dizer que nós temos que, de facto, mudar aqui espaço Lisboa Zero, disse também que nós temos que encontrar este elefante branco, torná-lo mais visível e, se possível, matá-lo. Talvez vendê-lo um talho. O Gonçalo veio dizer, e trouxe aqui 3 exemplos cruciais, exemplos reais nacionais no recrutamento da seleção dos talentos, falou-nos de exemplos nacionais e internacionais. Cuidado, porque os exemplos internacionais são muito importantes para nós, mas só sempre aqui uma questão ao Paulo, que é, estamos nós preparados ou não para tal? Creio que sim. E desta segunda parte, e eu creio que isto vai ser um desafio, porque eu estou a roubar tempo à minha apresentação, o Ricardo voltou a dizer novamente e a reforçar o centro das atenções. O Adalberto veio-nos falar que temos que definir variáveis, acompanhar processos e avaliar no final. Falou-nos também que nós precisamos de resultados das empresas na avaliação de desempenho e transformar os ativos humanos, os recursos humanos, como quisermos chamar. Tenha-se em conta também uma questão relativamente a esta, que é os recursos humanos nem sempre são bem vistos nas organizações, mas são um fator-chave para melhorarmos. O Francisco falou-nos do importantíssimo papel que nós temos, que é o User Experience, porque se nós não o tivermos, nunca nós vamos comprar nada, e vamos voltar ao Adalberto, em que tínhamos a avaliação de desempenho uma lista que não queremos olhar para ela, e que 40% do nosso tempo está dedicado aos hábitos. Cuidado, os hábitos são cruciais, mas 40% do tempo é muito importante. O que significa que resta-nos aqui uma pergunta, que é: todos temos força de vontade, temos vontade de fazer força ou não? E o gamification surge aqui como efetivamente o desafio, uma questão que nós temos que responder rapidamente e temos que agarrar, porque se não agarrarmos, vai-nos passar ao lado e vamos perder o caminhão. Tentando agora voltar ao lugar. Este senhor, em 74, dizia-nos que a fonte do conhecimento, que a fonte de nós conhecermos, aprendermos, desenvolvermos e nos tornarmos mais felizes, tinha a ver com aprendizagem com nós próprios. Ouvidos uns anos, este senhor que todos também conhecem certamente, dizia que estamos neste momento a virar-nos para uma sociedade, leia-se em 93, já estamos, uma sociedade de conhecimento, numa era em que a pessoa tem que estar claramente no centro, como todos os que estiveram aqui já reforçaram, direta ou indiretamente.
O que nós vivemos neste momento, mais ou menos dilatado, mais ou menos maior, acaba por reinar numa vida e numa geração e numa fonte de conhecimentos profissionais em que reina a impessoalidade, em que reina uma dificuldade que nós temos muito acrescida, que é a capacidade de nós descolarmos, que nós sermos o que efetivamente somos melhor individualmente e capacidade de colocarmos isso em prática. Ao contrário. E já o professor Roberto Carneiro também dizia há uns anos atrás, que foi o nosso Ministro da Cultura, reforçar novamente o Peter Drucker, que estamos neste momento num desafio, que tendo em conta estes fatores-chave de mudança, estes paradigmas, temos que efetivamente encontrar uma nova forma que nos ajude a mudar, a superar. E aqui surge uma dificuldade acrescida, que foi o que todos estes senhores falaram muito bem até agora, que é a questão tecnológica, que é desafiante, mas que é também acelerante na nossa forma de estar. E no dia-a-dia imprimimos uma stress e uma pressão de resultados cada vez maiores e que leva-nos a dúvidas, e leva-nos a um aumento da ansiedade. Posto isto, e face a tudo o que estas pessoas já disseram, surge a questão, que é, estamos neste momento preparados para isto? Estamos. E já lá estamos há algum tempo. Portanto, a nova geração que nós temos está focada numa nova forma de estar, uma nova forma de produzir acontecimentos e de gerar resultados. E como é que isto se consegue? Tcharam! Pessoas. Que é de facto a coisa mais complicada que nós hoje em dia falamos, mas é efetivamente a coisa mais importante que nós temos. E é por isso é que estão aqui 200 e tal pessoas, porque estão preocupadas com este assunto e porque sabem que o desafio tem que partir daqui. Numa era de conhecimento em que nós estamos, em que a pessoa está no centro das atenções. Porque tudo isto gira em torno de negócios que são relações, que são pessoas e que são a base para produzir os resultados. Se de outra forma fosse, não estaríamos aqui 200, mas estaríamos aqui se calhar 2 ou 3 para tomar conta das máquinas. Nós estamos muito conscientes. E estamos muito conscientes, não só nós, e falando eu, enquanto Business Mind Advisors, enquanto pessoas focadas na dimensão humana, que produz resultados nas organizações, mas eu atrevo mesmo a dizer que nós todos nesta sala estamos muito preocupados e muito conscientes com este assunto. E isto acontece, um aspecto que também já foi falado aqui no Gonçalo no primeiro painel, que é estes primeiros senhores que estão aqui, senhores Leis, senhoras, estes jovens que estão aqui já não são assim tão jovens, de acordo com a geração, que são os millennials, que são um conjunto de pessoas que nasceram já com os olhos quase pseudo-digitais, dedos mais digitais ainda, e que estão claramente adaptados a esta nova forma de estar e fazer negócios. E que estão a transformar a nossa realidade atual. E é nesse sentido que, não podendo descurar o que nós temos hoje em dia, temos que considerar o que eles têm para ouvir. E temos que considerar e incorporá-lo, mesmo de uma forma mais ou menos transitória, não nos podemos esquecer. E depois tudo isto, como alguém também falou, no efeito manada, vai seguindo. Vai seguindo na medida em que o mindset vai sendo alterado ao longo do tempo, nos negócios, e vai sendo alterado na medida em que as startups, rede de empreendedores, e aqui o Gabriel também já disse, das universidades, encaixam na plenitude. E vai ser um processo, porque efetivamente a gamification é um processo, é uma jornada, mas temos que começar. Nós estamos muito atentos, e estamos muito atentos a esta realidade. E porquê? Porque efetivamente a diversão faz parte e estes jovens procuram diversão. Mas quem é que não quer diversão? Porque efetivamente o comprometimento, e se diz hoje em dia dos millennials, eles não se querem comprometer, eles não estão interessados nos objetivos, eles não estão interessados na realidade, não é verdade. Existe tudo. Aquilo que é positivo, aquilo que é negativo. E isso é que nos leva àquilo que é o desafio. Mas por via da introdução da felicidade, quanto primeiro aspecto, e acreditem, tive tanta dificuldade nesta apresentação de colocar aqui como o grande driver a felicidade, mas é efetivamente o nosso driver. Nós conseguimos aliar àquilo que é psicologia positiva, aquilo que já foi aqui tanto falado, como outros drivers, como sendo a criatividade, mas a efetiva inovação, leia-se, introdução de verdadeiros resultados na realidade da organização, ou até mesmo na dimensão pessoal, à produtividade e à velocidade que nós temos hoje em dia, não se esquecendo sim que precisamos estar muito focados, e sempre possível introduzir nos nossos hábitos. Este é apenas um exemplo, mas entre estes exemplos existem muitos milhares deles. E o grande modo que foi lançado aqui foi pensar se esta organização estaria preparada. E nada melhor do que saber a resposta para o pensamento, como fazer a questão. E a empresa aceitou o desafio. Uma empresa composta com muitos millennials, e não só,
uma empresa tecnológica, curiosidade ou não, deste setor e desta área que nós estamos, é uma empresa tecnológica, mas coincidiu também, mas que o grande desafio foi vocês e a tua empresa é inovadora, sim, mas aposta efetivamente no capital humano, aposta efetivamente nas pessoas e nas suas ideias de mérito. E a resposta hoje em dia é muito generalizada e muito consensual. Sim, claro que todos apostamos. Mas daí a realidade não é bem assim, porque depois as práticas do dia-a-dia, leia-se os hábitos do dia-a-dia, põem em causa toda esta realidade. E, portanto, é importante que o primeiro passo seja colocar em prática, testar, avaliar e, em função disso, irmos afinando. Afinal de contas, o gamification é uma viagem. E o Everest fez passo a passo, mas alguém lá chegou. Foram trabalhados aspectos cruciais aqui, nesta realidade, que seriam também cruciais numa outra qualquer organização. Mas o que é importante aqui foram trabalhados os que foram diagnosticados como mais críticos, que se considerava que estariam a ser um obstáculo à organização. Como iniciativa e capacidade de arriscar, que não é fácil. O erro de falhar, curiosamente, é do ser humano. O autoconhecimento, a autoconfiança. E não sinta pressão dos indicadores da realidade em que eu existo, normalmente nas empresas, que é o fator avaliativo, de observação e entre outros. A abertura à mudança, à flexibilidade, não é para toda a gente, mas isto é aplicável num contexto de auditório externo, leia-se como este caso, também num contexto de gamification, desde que criadas as oportunidades para tal experiência, desde que tenhamos a tal vontade de fazer força. E depois resultam coisas tão engraçadas, que são apenas algumas observações, se passarmos para baixo, que é, através do foco, nós temos a capacidade de aliar, eu diria mesmo alienar a criatividade à inovação. Porque uma das coisas que nós temos hoje em dia é sermos criativos e podemos afogar um sistema e podemos afogar uma realidade com ideias. Daí a gerar esses resultados já é uma outra conversa. E, portanto, através do foco, nós conseguimos transformar aquilo que era um conjunto de ideias soltas, a tal melhor ideia, mote deste evento, em efetivamente resultados. E os resultados aqui foram um conjunto de pessoas a tocar um instrumento muito engraçado chamado didgeridoo. Esta frase diz uma coisa tão simples quanto isto. Tem uma mensagem muito, muito poderosa. E a mensagem é tão simples quanto esta. A partir de tubos e de canalizações ou de tubos de esgotos, que custa muito poucos euros ou alguns cêntimos, conseguimos fazer instrumentos musicais e conseguimos pôr esta realidade desta organização a dar música. E a pergunta que se faz às empresas é: quanto é que acham que é assim preciso tanto para se pôr a dar resultados na organização? E não é. É por pequeníssimas práticas normalmente, por pequeníssimas incorporações, por pequeníssimos exemplos como foram dados nestes dois painéis aqui, que conseguimos pôr resultados a dispararem gradualmente, sustentavelmente, de forma coesa, sólida, ao longo do tempo. E é conseguido. Os exemplos são visíveis aqui, entre estes, onde encontramos muito mais. E, portanto, isto foi conseguido através de aspectos tão e mesmo simples, se é que estou a desafiar, que é, através de diversão, através da colocação de meros desafios, conseguimos aquilo que é o mais importante que nós conseguimos no ser humano hoje em dia, ou podemos conseguir, se quisermos, que é a superação. E tudo isto de uma forma entusiasta, conseguindo melhores resultados. Sobre isto, não haverá muitas dúvidas. Não nos podemos esquecer, no entanto, que há um aspecto que é crucial. E o aspecto crucial é: eu não estaria a 20 ou 30 centímetros se não tivesse esta base aqui. E, portanto, há que considerar o seguinte: há valores que têm que permanecer. Mesmo que se ponham em causa, mesmo que se reflita sobre os mesmos, mas que são cruciais. E esses indicadores, estas experiências aqui, são importantíssimos. Os valores. Há negócios que se reinventam. Podemos pô-los em causa, podemos melhorá-los, podemos trabalhá-los, mas reinventam-se. E isso é também uma outra premissa. Agora, para tal, nós temos que inovar. E se nós não tivermos a capacidade de inovar, então já temos uma dificuldade acrescida que aparece. A questão que surge é como. E eu diria que este painel anterior e este painel aliás, eu diria que o modo que nós temos aqui hoje é precisamente este, que é até que ponto é que nós conseguimos aceitar, até que ponto é que nós conseguimos respeitar e implementar estas diferenças.
E aqui a dificuldade é enorme. Eu diria que a dificuldade é brutal. E não é ao acaso, nós temos especialistas das áreas dos recursos humanos, temos especialistas na área das operações, e vemos aqui um fantástico exemplo, de certeza, para ver, do José, mas que é crucial, porque a dificuldade aqui só tem uma resposta para ser solucionada. E essa, vocês já sabem como é que se chama. Chama-se o mote do dia 2, Gamification. E porquê aplicado às empresas? Porque assim como já foi dito aqui anteriormente, há um conjunto de variáveis que nós temos que definir, há um conjunto de processos que nós temos que são os alicerces ao funcionamento das organizações e depois nós temos que implementar e gerir os resultados. E se nós olharmos para o exemplo comparativo, leia-se que é o mesmo, a empresa é precisamente isso que nós temos. Nós temos um conjunto de matéria-prima, e não querendo ofender alguém, mas são estes os drivers e o motor das organizações, que vão produzir algo numa determinada realidade, assentando nos seus processos de negócio, onde os millennials serão claramente um driver crucial que vão substituir dentro de anos a nossa realidade. E em função destes, nós temos, sobretudo, 5 grandes vantagens, leiam-se resultados que conseguimos atingir. O primeiro dos pontos é o aumento da capacidade, porque a partir do momento em que nós conseguimos ter mais escolha, vamos permitir que as pessoas tenham mais capacidade e mais vontade de atingir os seus objetivos, de ter capacidade de desenvolver as suas competências. O segundo ponto é o aumento dos resultados. Quando uma coisa é minha, eu trato-me de uma forma diferente, eu empenho de uma forma diferente. E isto é como a história da galinha e do ovo. Da galinha e do ovo não, entre a galinha e o porco. O envolvimento é importante, mas não chega. Nós precisamos do engajamento, como o Ricardo disse, do comprometimento. E quando nós conseguimos o ownership, nós focamos nesse mesmo crescimento. O terceiro ponto é a dedicação. E porquê? Porque, efetivamente, o desenvolvimento individual leva-me a superar e leva-me a querer trabalhar nesta linha de conta. Quarto ponto. Estimula a inovação, por via do envolvimento. E o último ponto, que não é menos importante, é precisamente o ponto que é aumenta a participação ativa. Eu voluntariamente quero trabalhar nesse sentido. Agora imaginem 2 esferas. Estas 2 esferas têm os mesmos objetivos e elas cruzam-se no centro. Uma trabalha a dimensão do negócio e a outra trabalha a dimensão do jogo. Como nós conseguimos imaginar e como nós vemos. São aquelas que estão na interseção que conseguiram ter mais sucesso e mais rapidamente se vão posicionar. Assim como a lógica da inovação, algo existencia, mas a seguir vem logo 4 ou 5 se vão aproximar. E a lógica da inovação está aplicável aqui, a quem conseguir potenciar a gamification na sua realidade e quem consiga, assim que possível, começar a descolar, tendo em conta que demora tempo. Este é de facto um mote, e acredito muito sinceramente que este é o mote deste evento e da gamification, que é crucial, sem dúvida que é. Portanto, a pergunta que vos fica aqui, tendo em conta que é felicidade e a pessoa no centro das atenções, leia-se, no centro das empresas, das organizações, resta-nos esta pergunta. Se o somos, muito bem, vamos potenciar, se não somos, temos que mudar. E para isso temos que nos focar em incorporando gamification. Muito obrigado.